Vocês estão bem? Queria começar com uma pergunta bem rápida, não é para te deixar constrangido e nem para saber a tua idade, mas queria que você levantasse sua mão aí. Quem conhece Jesus há mais de 20 anos, levanta a mão aí. Olha, quem conhece Jesus entre 10 a 20 anos, levanta a mão aí. Olha, quem conhece Jesus de 5 a 10 anos, levanta a mão aí. Olha, e quem conhece Jesus há 1 ano, a 5, levanta a mão aí. Amém. E eu queria te falar nessa noite que, diante dos olhos de Jesus, todos nós somos iguais. Não importa o tempo que você chegou até Jesus, se você acaba de chegar ou se você já faz 20 anos ou 30 ou 50, diante do Senhor, todos nós somos iguais. Sabe, quando eu ouvi o pastor Evaldo falando sobre esse Cristo que nos deu uma missão, nos deu uma tarefa para cumprir, e olhando para a palavra dele, eu vejo que nada pode parar a mensagem de Jesus. Desde quando ele enviou os seus discípulos cheios do Espírito Santo, essa reunião que nós temos aqui nessa noite é a representatividade que nada para a mensagem de Jesus. Vejam que a igreja primitiva, ela começa a conectar pessoas. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Marca muito que é o início da igreja e aquelas pessoas, então, a partir dos 120 que obedeceram a Jesus e agora cheios do Espírito Santo, estão lá recebendo pessoas, estão agora partindo o pão, estão vivendo em comunhão, estão ensinando uns aos outros acerca de Jesus Cristo, que veio, que ressuscitou dos mortos e que está sentado à direita do Pai, amém? Então, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo a cerca de 3.000 pessoas. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E foi por isso que eu comecei perguntando quanto tempo você está em Jesus. Porque cada um que o Senhor nos acrescenta, Ele agora não está no meio de um povo que são totalmente um diferente do outro. Nós somos marcados pelo sangue de Jesus. E Ele ressuscitou e agora nos deu uma missão. A nossa missão é receber aquele que Ele encontrou, porque é Jesus que encontra os corações. E olhando para tudo isso, eu consigo entender que uma igreja que conecta pessoas, ela está aberta para receber pessoas. E pode ser simples o que eu estou te falando, mas algo que me marcou muito foi o dia que eu cheguei na comunidade Siloé. Eu saí da minha casa com um objetivo, provar que tudo aquilo que a minha esposa estava vivendo era uma mentira, era uma falsa, eram pessoas que estavam lá montando um teatro, algo que era isso que passava na minha cabeça, em relação ao cristianismo e tudo que se ouvia falar. Mas quando eu cheguei, então num domingo de manhã, eu fui recebido com muita alegria. Pessoas me cumprimentaram, me deram um bom dia, apertaram minha mão, de uma forma muito simples. Sem gritar aleluia e sem nada, eles simplesmente, seja bem-vindo, que bom que você está aqui, tenha um bom dia, nós estamos muito felizes de você estar aqui. E eu olhei e falei, cara, eles nem me conhecem, gente doida. Mal sabia que em pouco tempo eu estaria no mesmo lugar que aquelas pessoas. Muito mais doido que eles. Gritando aleluia. E outras coisas mais. Mas sabe, aquelas pessoas, elas demonstraram cuidado. Então, uma igreja que está aberta para receber pessoas, ela recebe com alegria e ela demonstra cuidado. O cuidado que eles tiveram comigo, uma pessoa que entrou cheia então de preconceito. Eu não fui lá alegre, nem por uma dificuldade, eu não fui em busca de algo porque eu estava sentindo uma grande dor, eu fui para contrariar a minha esposa. Foi isso que eu fui fazer naquele dia de manhã. E o cuidado que eles tiveram é algo que eu quero trazer a atenção.
uma igreja que está aberta para receber pessoas. Ela cuida com as pessoas que chegam. Ela se importa. E esse é outro ponto, que foi algo que me marcou muito, que aquelas pessoas, elas se importavam comigo. Além de ter um cuidado comigo, um visitante que chegou, foi bem recebido, elas se importavam. Elas estavam sempre prestando atenção como eu estava, aonde eu estava, se eu precisava ir ao banheiro. E eu achei aquela gente muito estranha, porque eu não era acostumado com isso. Eu não era acostumado com pessoas que não me conheciam se importarem comigo. E aquilo me marcou. Eu logo conheci uma igreja que estava aberta para receber pessoas. E isso quebrou muitas coisas na minha vida. Acredito que uma boa parte daquilo que eu cheguei, a partir do momento que eu desci do carro para contrariar minha esposa, eu fui contrariado por pessoas cheias do Espírito Santo, alegres em Jesus Cristo, demonstrando o reino de Jesus Cristo. Mas eu não conhecia nada disso. Eu não conhecia absolutamente nada disso, meu irmão. E aqui é outro ponto que eu quero falar com você nessa noite. Eu fui impactado ao me deparar com pessoas simples. Pessoas simples como Jesus. Outro texto que me veio à mente para compartilhar com você, que por muitas vezes nós esquecemos de onde nós viemos. Quando nós estamos envolvidos com o povo de Deus, a pastora Nana sempre fala, nós quando estamos no sublime, está tudo muito bom, as coisas estão andando muito bem, acabamos nos esquecendo de onde nós viemos e para onde estamos indo. Se nós estamos dependentes de Deus e na vontade de Deus, não é a minha vontade nem a sua, é a vontade dEle. E isso confronta o nosso coração. Então, em Filipenses 2, de 5 a 8, nós vemos assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Presta atenção que eu quero falar contigo, nesse marcados, pessoas simples demonstram Jesus. Eu entrei naquela igreja aquele dia, cheio de preconceito, esperando um pastor ou alguma entidade religiosa, na verdade eu não tinha nem muita ciência do que era pastor ou não era pastor, que viria então trazer pelaquilo que eu tinha visto e pelaquilo que eu criticava, nada contra o terno e a gravata, não fique chateado comigo, mas um dos pontos que com certeza eu iria cutucar a Gisele e iria dizer para ela, olha ali o tipo daquele cara ali, eu vou embora, porque isso não é o que eu penso, não é o que eu acredito. Mas pessoas simples nos levam a conhecer Jesus. Então, aquele homem que até então eu não conhecia, hoje, meu pai espiritual, que tem me suportado, pastor Evaldo, subiu com uma camisa floral, um jeitão paulista. Eu disse, eita. E aquele dia ainda quem fez a abertura era o Cris ainda, um barbudo careca estranho. Eu falei, meu Deus, eu estou num lugar estranho. E ele falou sobre o amor de Jesus. Pessoas simples nos levam a conhecer a Cristo. Porque Jesus era simples. E a simplicidade nos desperta a conhecer o desconhecido. A mensagem que ele pregou aquele dia falando sobre um pai que havia preparado todos os meus caminhos. Um pai que me cuidava, um pai que me guardava, um pai que era todo poderoso. Eu nem pai conheço. Eu nem pai tenho. Você pensa para alguém que morou na rua, abandonado, escutando sobre paternidade de Deus. Mas pessoas simples nos levam a conhecer o desconhecido. Eu saí impactado aquele dia.
e fui diretamente buscar sobre aquele Deus, aonde aquele homem de camisa floral, de fala mansa e simples, me dizia que estava tudo escrito ali. E eu, racional, não um racional cristão, mas um racional do mundo, falei, não pode ser verdade que isso está escrito. E comecei então a ler a Bíblia, que era totalmente desconhecido. Outra coisa que eu conheci, quanto mais fui me aproximando daquelas pessoas estranhas, eu também fui me tornando estranho. E bem estranho. Estou cada vez mais estranho. Mas algo que eu vejo é que eu conheci a verdadeira liberdade. E conhecer a liberdade não tem a ver com libertinagem. A libertinagem é uma revolta. É algo que o ser carrega achando que ele pode ser contra todas as leis e todas as regras. É aquele que acha que tudo que ele faz é correto, é justo. E isso é uma linha muito perigosa, porque o pecado nos leva para este lugar, aonde ele nos aprisiona, e eu era totalmente aprisionado. Há um caráter e um ego, uma confiança, um egoísmo, um egocentrismo. Eu era aprisionado às coisas do mundo, aos prazeres do mundo. E quando eu comecei a conhecer uma liberdade, que agora me tirava de um aprisionamento das drogas, da inveja, eu comecei a entender o quanto eu era mau. E comecei a olhar para mim mesmo. A liberdade em Cristo Jesus transforma o nosso caráter em pessoas simples, simples como Jesus. Na simplicidade, Cristo revela o reino do seu Pai. Lembra? Aquele cara que chegou e ouviu sobre paternidade de Deus. Ao me aproximar de Jesus Cristo, eu comecei a conhecer o reino de Deus na minha vida. E isso foi algo tão maravilhoso, meus irmãos. Tão maravilhoso. Que quando o Cezito estava trazendo as canções que Deus tem nos dado, e quando eu fiquei em silêncio, eu ouvi a igreja cantando, é algo que mexe demais comigo, porque eu vivo no reino do meu Pai. E eu vejo o que Deus está gerando em nós como uma família, entre irmãos e amigos. Sabe, é algo tão incrível poder compartilhar a vida de cada um que tem esse achego, que o Senhor tem acrescentado, e ver aquela pessoa tão transformada em Cristo Jesus, apaixonada, falando de Jesus, agora já não mais aprisionada, mas vivendo uma liberdade. E com isso nós testemunhamos aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vimos. O testemunho não está só no eu, no individual. O testemunho é daquilo que nós vivemos como igreja. E nós temos sido tão abençoados como igreja, irmãos. Todo final de semana, nós temos pessoas entregando a vida para Jesus. E isso é algo tão natural que o Marcelo, agora há pouco, chegou para mim e falou, mano, vai ter batismo? Falei, mano, acho que vai ter, porque já até ligaram já a pia batismal, já está quentinha, e se alguém entregar a vida para Jesus, amém, irmão? E eu não duvido mais nada. Pode chegar alguém aqui agora com a sacola e toalha e dizer, eu vim entregar minha vida para Jesus, e nós como igreja vamos comemorar, porque isso é tão natural, que o pastor Evaldo, quando acenderam a luz, ele falou, é um batismo. Nada pode parar a igreja de Jesus. Aquilo que aqueles discípulos, aqueles 120, agora 3.000 e depois mais 5.000 famílias foram acrescentadas a Cristo Jesus, vendo pessoas entregando a vida para Jesus, sendo convertidos. Nós estamos vivendo isso nos nossos dias. Amém? E é algo que tem que alegrar o nosso coração, porque aquele cara que um dia entrou como um crítico,
saiu de lá tocado pela marca de Jesus. Aquele cara foi tão marcado pelo nome de Jesus, que deixou de uma vida de libertinagem e agora vive a liberdade do reino do meu Pai. Eu tenho acesso a Jesus Cristo. Essa é uma igreja que conecta pessoas. A igreja que conecta pessoas, ela não leva as pessoas a viver um individualismo, o foco num pastor, o foco numa canção, ou o foco numa mensagem bem elaborada. A igreja que conecta as pessoas, ela leva as pessoas a Jesus Cristo. E Ele transforma as nossas vidas. É Ele que molda o nosso caráter. É Ele que nos dá força. É Ele que transforma os nossos pensamentos. É o nome de Jesus Cristo que tem poder. É o nome de Jesus Cristo que é imparável. Até que Ele volte, nós continuaremos sendo marcados. Até que Ele volte, nós continuaremos sendo um corpo com Ele. Em Romanos 12, de 4 a 5, fala assim: como cada um de nós tem um corpo, como muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Servimos ao reino de Deus, porque nós pertencemos. E esse é o entendimento da igreja que conecta pessoas a Cristo Jesus. Nós não servimos pessoas, nós não servimos um CNPJ, nós não servimos um endereço. Nós servimos porque pertencemos ao reino de Deus. Então sirva como Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a servir ao próximo, não a mim mesmo. E é isso algo tão natural. Hoje, quando eu cheguei aqui, a Evangelita, a esposa do Newton, está por aí, cadê a Evangelita? Levanta a mão aí, Evangelita. Está lá, a Evangelita lá, ó. Quando eu cheguei, ela olhou para mim e falou: Raul, assim, eu acho que o pessoal não vai comer cachorro-quente todo dia aqui dos Adolas, eles viram que eles estão vendendo cachorro-quente para ajudar eles lá no retiro, então quando você sair daqui, bora lá, galera! Aí ela falou assim: nós precisamos assar linguicinha para amanhã. Eu falei: Falei, então tá certo. Aí eu olhei e falei: ô Marcelo, que assim, né, cara, não é individual, né? É a unidade, né? Ô, arranja uns caras aí para assar linguicinha para Angelita. E em alguns minutos, ele me mandou um WhatsApp e falou: tá fechado. O Jair e o Christian vão assar linguicinha amanhã para os Adolas. Então amanhã nós teremos linguicinha com pão. Mas o que eu quero dizer aqui para você, o quanto você tem servido o próximo. O quanto de fato você tem compreendido que você não serve aos homens, mas sim porque você pertence ao reino de Deus. E se você for servir, sirva com amor. É o outro ponto que Jesus nos ensina. Sirva com amor. Sabe aquelas pessoas que estavam servindo na porta aquele dia que eu cheguei? Elas estavam servindo com amor. Eu fui impactado pelo amor em Cristo Jesus na vida delas. Eu fui transformado desde o momento que eu desci do carro e tinha lá o seu Ivo para me ajudar a estacionar o carro. Com muito cuidado, com muito amor, eu comecei a ser tocado pelaquilo que Deus queria fazer na minha vida naquele dia de manhã. Se você servir, sirva com amor, porque é servindo que nós aprendemos a obedecer. E quando estamos servindo, porque nós pertencemos ao reino de Deus, nós começamos a aprender a obedecer. Sabe, eu fui lixado, fui limado muitas vezes, servindo a Jesus Cristo. Eu lembro que logo que eu me envolvi com a igreja, e bem logo mesmo, porque Jesus me atraiu de um jeito que eu me apaixonei e continuo muito apaixonado. Se alguém algum dia disse para você que o primeiro amor vai esfriar, repreenda, porque isso é uma mentira do diabo. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós nos tornamos apaixonados por quem Ele é.
E é por ele que nós vivemos e é por ele que nós servimos o próximo. Então, logo que eu cheguei na comunidade, tinha um irmão que arrumava as cadeiras lá na Anitta Garibaldi, e eu acho que ele estava só esperando um cara como eu. Quando eu falei, mano, eu vou te ajudar, ele falou, então na semana que vem tu vem sozinho, porque eu tenho outra coisa para fazer. E eu logo já me vi com 600 cadeiras, 200 cadeiras vermelhas de ferro, que era braba, irmão. Aquilo era brabo. E todo final de celebração, no domingo à noite, eles recolhiam tudo, eu não sabia porquê, mas eles recolhiam tudo, botavam na parede. E eu logo pensava, poxa vida, na outra semana eu vou ter que, de novo, botar tudo essas 600 cadeiras. E lá eu fui limado, irmão. Eu lembro que era uma manhã, eu estava terminando de arrumar as cadeirinhas bonitinhas, chegou o pessoal da comunicação, era o pessoal da iluminação, eu não tinha ainda muito amizade, porque eu estava começando a servir, o irmão que estava nas cadeiras já tinha me abandonado, não vi mais nem a cor do irmão. Foi servir na conexão. E chegou um irmão da iluminação, pegou uma escada e bagunçou metade das cadeiras do centro. Falei, vou derrubar esse irmão da cadeira. Verdade. Falei assim, chutei a cadeira, tinha um adolescente do meu lado. Que foi, tio? Nada, irmão, nada, me perdoa. O tio ainda está com as coisas lá de fora ainda. Mas eu fui muito limado, muito lixado, aprendendo a amar o próximo e a obedecer aquilo que tinham me dado para fazer. Não tinha a ver comigo. Não tinha a ver com quem eu era. Sabe o que eu aprendi? Que servir o reino de Deus, você nunca vai ser o primeiro. Não adianta você tentar. Existe só um que é número 1. É Jesus Cristo que está sentado ao trono do Pai. Só Ele é o número 1. Só Ele é o 01. A Bíblia diz que Ele é o cabeça. Então não tente tomar o lugar de Jesus Cristo, porque você vai se dar mal. Você nunca vai ser o primeiro, irmão. E quanto mais você tentar ser o primeiro, mais você vai ser lixado. Pensa eu, com 33 anos, vindo de um sistema corporativo, competitivo, vindo de um lugar onde eu precisava me destacar, eu precisava ser o melhor, eu precisava entregar resultados, eu precisava ter estratégias, eu precisava fazer planejamento futuro para anos, para que o meu emprego ficasse garantido, agora sendo limado. E aprendendo que eu não seria o primeiro. Quanto mais eu me aproximei de Jesus, quanto mais eu conheci da sua palavra, eu descobri que ele dizia, aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Sabe, meu irmão, uma igreja que conecta pessoas, ela compreende que ela pertence à igreja de Cristo. Nós somos um. É a nossa casa. Nós somos salvos em Cristo Jesus e recebemos um lugar para pertencer. Eu lembro que lá na Santos Dumont já, eu com essa mania de, irmão, dá uma ajuda aqui e tal, né? Quem me conhece sabe que se chegar perto e tiver coisa para a gente vai fazer. Né, Elton? Essa semana eu já liguei para o Elton, falei, Elton, prepara que nós vamos fazer um encontro de homens lá na Delta. Amém? Nós fomos lá ver um carro e fomos convidados a levar o nosso encontro de homens, o Lute, para fazer a palavra, adorar a Deus, dentro da concessionária da Volkswagen da cidade. E eu fiquei tão impactado com isso, e a primeira pessoa que eu liguei foi para o Elton. Falei, Elton, trabalhe para nós. Ele falou, irmão, tu sabe que eu estou junto. Porque nós pertencemos à casa de Cristo. Nós somos a sua igreja. Nós nos movemos porque somos o povo de Cristo. Nós vivemos em unidade. Nós somos uma família de verdade. Há um lugar para todos. A igreja que conecta a pessoa, ela ensina pessoas a conectar pessoas. Sabe, eu espero que você saia marcado do nosso primeiro dia, do nosso primeiro encontro.
Que Jesus traga uma consciência da necessidade de proclamarmos o Evangelho para aqueles que não conhecem ainda. Há muitos Raul por aí ainda, há muitos Elton por aí ainda, há muitas pessoas que não conheceram a Cristo Jesus por aí ainda. E você foi comissionado, você é a igreja de Jesus Cristo. Você tem a mensagem da palavra que nunca vai se apagar. Sabe, essa semana a gente estava tomando café e eu estava brincando com a Gabi, com a Morgana. E a Morgana estava... Cadê a Morgana? Tamo junto, Morgana. E a Morgana estava com o cabelão assim, porque eu já tinha dado uma bagunçada tal, no cabelo dela. E ela pegou e eu falei assim, a gente estava rindo. E aí eu falei, o cabelo da Morgana parece da Tina Turner. E a Gabi estava do meu lado e ela falou assim, quem é a Tina Turner? E aí o irmão falou assim, fica tranquilo, Raul, ela já barrou o pastor Evaldo para entrar na igreja, ela não vai saber quem é a Tina Turner mesmo. Mas sabe, muitos artistas como ela, como John Lennon, falou que ia ser mais conhecido que Jesus Cristo. Essa geração de agora já não sabe mais quem eles são. Não sabe mais quem são os Beatles, mas sabe quem é o Senhor Jesus Cristo. Por mais que tentem parar a igreja de Jesus Cristo. Amém? Por mais que tentem parar a igreja de Jesus Cristo, por mais que venham com as suas ideias de filosofias, por mais que venham com... Amém, galera? Eu não sei como é que está a tua expectativa, mas a minha expectativa está lá em cima. Para aquilo que Jesus vai fazer em todos nós durante esses dias de marcados. Que você possa estar aí, recebendo tudo que o Senhor tem para você. Que o Senhor possa impactar as nossas vidas. Que nós saiamos daqui impactados pela marca de Jesus Cristo. E aonde nós estivermos, nós venhamos caminhar, movidos pelo Espírito, com temor e coragem de anunciar a sua palavra. Tamo junto, galera? Amém?